Olá, então eu vou sentar agora na minha posição de moderador. E é uma responsabilidade muito grande tratar de um tema que a gente vai tratar e concluir o Fórum Brasil-África. Mas, ao mesmo tempo que a responsabilidade, é um grande privilégio, porque eu sei que esse tema que vai ser apresentado aqui por painelistas tão consagrados, que já têm domínio, vão nos ajudar a entender como é que resolve tudo isso. Porque se não tiver recursos, nós não vamos conseguir sair do lugar. Então, aqui nós temos o Jorge, temos o Felipe, temos o Lessa, temos o Alberto e temos o Jean-Marie, que vão nos dar aqui as pistas e as saídas. Tá certo? Vocês concordam comigo, vocês 5 aqui? Ok. Bom, combinado. O tema que a gente tem é o papel dos bancos, né, das instituições, para a promoção da agricultura moderna. E eu vou começar aqui com o Jorge. Tá? O Jorge, durante muito tempo, foi funcionário do Banco Mundial, é professor de economia, trabalhou em bancos multilaterais, e eu conheci o Jorge quando ele estava no governo federal e cuidava de uma agenda com o Banco Africano de Desenvolvimento. Olhando para o papel do Banco de Desenvolvimento, o Banco Africano, mas mesmo os bancos brasileiros, como é que o recurso pode chegar, Jorge, naquele que precisa? Eu pego aqui a fala que o Marcos, nesse instante, falou. Tem um livro de 400 páginas, que custa $40 mil, e no final o recurso não chega na ponta, para quem precisa. Qual é a saída? Você consegue dizer isso para mim em 2 minutos? Falou. Bom, João, antes de mais nada, bom dia a todos. Um grande prazer estar aqui, João. Bom dia a todos os panelistas também. Não poderia deixar de dizer, João, que esse tema aqui talvez seja um tema top. Eu acho que muito, muito oportuna essa discussão. Não, olha só, aqui tem um tema de ovo e galinha, né? No seguinte sentido, é o financiamento que viabiliza a agricultura ou é uma boa agricultura bem estruturada e projetos que param de pé, que consigam identificar e mitigar riscos, que consigam se estruturar, que consigam fazer o economics funcionar, que vão atrair os recursos. É uma boa discussão. Agora, dito isso, isso claramente requer políticas públicas e intervenções. Existem áreas de riscos cada vez maiores na agricultura mundial, isso não é próprio da África, não é próprio do Brasil. A gente tem a mudança climática, a gente tem crescentes temas associados a novos tipos de pragas e novos tipos de ameaças. E, finalmente, dentro aqui dos 2 minutos, talvez, é difícil pensar, João, que a gente vai fazer o dinheiro chegar, para além da questão de ovo e galinha, que a gente vai fazer chegar dinheiro numa agricultura não profissionalizada. E quando a gente fala, o título, inclusive, aqui é Agricultura Moderna. Aí a gente pode discutir o que é a agricultura moderna, mas se ela passa por uma agricultura profissionalizada, no sentido de uso de estruturas sofisticadas, de conhecimento avançado, de acesso a tecnologias, acesso a mercado, acesso, enfim, a tudo aquilo que consiga fazer da agricultura uma atividade rentável, tudo isso provavelmente vai vir junto ou vai atrair recursos, investidores, fundos, etc. Tudo isso é muito difícil e está ficando mais difícil ainda, mas talvez esse seja um caminho. E um papel dos bancos, só para terminar, em particular dos bancos de desenvolvimento, talvez seja, eu acho que abrir a torneira é algo muito difícil. Os banqueiros têm responsabilidades fiduciárias muito grandes. Eles não podem perder dinheiro. Não é porque o dinheiro é deles, é do acionista. Então, assim, um espaço importante que tem para os bancos de desenvolvimento em especial é ajudar a estruturar operações, ajudar a que a agricultura tenha acesso às melhores tecnologias, trabalhar em fundos de garantia, assessorar o próprio governo na estruturação de políticas que facilitem o trabalho deles no acesso ao crédito.
e coisas dessa natureza, né? Coisas que vêm antes do crédito, né? Ou seja, você ajudando a pavimentar o caminho e aí depois o crédito eventualmente vem na ponta. Okay. Jean-Marie, the first time I went to Africa to speak with the Development Bank. Jean-Marie, a primeira vez que eu fui para a África falar do Development Bank, eu tive uma reunião, depois uma outra reunião, e aí mais uma, e aí 20 reuniões para ver o que eles gostariam de trazer, no final das contas, em termos de investimento, para commodities específicas. Então, vem do Ruanda, de onde você vem, certo? O que você acha que seria a mágica, o movimento para consolidar essa possibilidade de trazer respostas de maneira rápida para aquilo que a gente precisa? Muito obrigado, bom dia a todos, e é um prazer estar aqui, trazendo as perspectivas de Ruanda e África. Eu sou do Centro Financeiro Kigali, que é um ecossistema que constrói posições em Ruanda num hub financeiro para atrair capital para financiar a nossa economia, mas também para financiar a economia africana de maneira geral. Então, eu quero compartilhar algumas estatísticas. Eu acho que já foi partilhado antes, a África tem 6%, 60% de terras cultiváveis e a gente ainda importa 4 bilhões de dólares em produtos alimentares. Em Ruanda, a agricultura contribui com 25% do PIB e os empregos são ao redor de 65% da população no setor agrícola, e o setor financeiro, o setor tradicional financeiro contribui com 3%. Então, tem um gap em termos de financiamento. É aí que as instituições como a KFC prepara ou melhora, por assim dizer, o ambiente de maneira a atrair capital. Temos feito muito trabalho em termos de trabalho livre, em termos de incentivos fiscais, em termos de incentivos não fiscais. Estamos realmente preparando o ecossistema para podermos acomodar o capital de que precisamos. É muito importante que tenhamos um ambiente que possa atrair capital. Temos visto no passado, falamos sobre centros financeiros, né? Temos visto no passado fundos, ele estava falando de fundos, ou um tipo de levantar dinheiro, mas investir em outros continentes. Mas você vê, por exemplo, que os investimentos ou os decisores estão fora do continente. A gente tem que mudar. Ok, eu retornarei a esse ponto depois. Obrigado. No evento internacional, e muito rapidamente eu entendi que ele tomou gosto pela África até muito antes de eu falar. Depois tivemos algumas conversas. E o Felipe tem aconselhado algumas pessoas como investidor e como alguém que anima o debate sobre melhores possibilidades de investimento. Se você fosse dar um conselho agora para essa audiência aqui, tá? De graça, então, por favor, né? E o conselho dele não é tão barato. Como é que você atrai o investidor privado para ir para um local que muitas vezes tem dificuldade? A gente ouviu aqui muitos desafios, muitas dificuldades às vezes, mas olhando do ponto de vista otimista, né? E eu sei que você é um homem otimista, como é que você consegue dar esse conselho para que o investimento, de fato, ocorra e que a empresa, e o fim da empresa é ser lucrativa, para que aconteça no contexto africano? Estou olhando para o brasileiro, tá? A plateia brasileira que está aqui. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu acho que o Jorge fez um comentário, acho que é específico.
Primeiro, o ovo ou a galinha, né? Entre o ovo e a galinha, a gente tem um problema cultural muito grande. Então, o investidor, ele fica buscando segurança em qualquer investimento que ele vai fazer, né? Obviamente. E quando a gente se trata do setor da agricultura, a gente tem um problema cultural muito grande, principalmente aqui no Brasil e na África, que são países co-irmãos do Brasil, com o mesmo déficit cultural. A gente tem um problema de garantias, de conhecimento de como apresentar um projeto, de profissionalização, como o Jorge pontuou muito bem. Então, aí fica essa questão do ovo a galinha. O investidor quer a segurança e o produtor não sabe como ter acesso a esses produtos, né? Então, o que eu aconselho, o meu conselho principal seria, até um projeto que eu estou prestes a lançar, que é uma cooperativa de crédito que eu vou iniciar com 10 mil produtores da família de agricultura familiar, no qual eu quero facilitar o acesso ao Proagro, que não é que não tem dinheiro, tem dinheiro. Porque o investidor privado, ele não tem a facilidade de enxergar, e principalmente eu acho que a paixão necessária para entender a dificuldade cultural que existe no setor e que é a dificuldade dele construir um projeto adequado ao setor financeiro, que é muito agressivo dentro das suas métricas de qualificação. Então, o que a gente precisa é um meio termo de que as pessoas consigam explicar com facilidade para esse produtor como conseguir alcançar essa profissionalização e para chegar nos resultados, porque no final todo mundo quer bons resultados, e com essa aproximação cultural, entender essa distância cultural que existe entre o mercado financeiro privado e o produtor, ela vai se diminuindo. Mas eu não acredito, assim, eu acredito muito mais na interação do Estado atuando nesse déficit que existe aí, porque realmente existe uma lacuna ainda muito grande por causa da profissionalização. Então, o que hoje o grande tem uma coisa que eu gosto de citar, o Bosco, muito, que está atrelado a isso, que muito o que pega nessa hora dessa aproximação é a questão da garantia. E tem um projeto do senador Rogério aqui no Brasil, no qual eles querem facilitar até que um terreno de posse seja dado como garantia, porque muitas vezes eles não sabem nem legalizar a documentação para isso. Eu acho que esse é um exemplo específico. A pessoa tem a terra, é dela, e ela não sabe regulamentar aquilo para que isso sirva como garantia. Então, eu acho que o conselho, se existe um conselho para isso, é entender essa distância cultural que existe entre o pequeno agricultor que quer plantar, vender sua produção e dar de comer para a família, com o mercado financeiro, que existe uma distância ainda muito grande, como as pessoas gostam de pontuar, da Faria Lima com o resto do agro, né? Então, eu acho que o conselho seria esse entendimento dessa distância cultural que existe entre os setores. Bom, é um bom conselho. O conselho, às vezes, a gente recebe e não usa, né? Quando o conselho é bom, a gente usa. Então, acho que pode considerar que há uma distância. Eu costumo dizer também que o que é bom para o Brasil não pode ser desplugado aqui e plugado na África automaticamente. Tem que respeitar a idiosincrasia, a individualidade de cada ambiente. Mesmo no continente, mesmo na região, os 54 países, não dá para achar que o norte é igual ao sul, né? A África Austral não é igual ao Magrebe. Então, o que dá certo aqui no Paraná, na Amazônia, no Ceará, no Rio Grande do Sul, pode dar certo eventualmente, mas tem que considerar esse aspecto cultural. Lessa, você está à frente de um banco de desenvolvimento regional. Agora nós acabamos de receber aqui, em primeira mão, um estudo que o banco fez e financiou para identificar qual é o tamanho, qual é o potencial de produtos e serviços da região amazônica, né, Amazônia brasileira, para o contexto africano. Mas como é que isso se materializa, né, do ponto de vista de incentivo que o banco dá, olhando para a experiência dos estados cobertos pelo banco que você dirige, como é que isso pode ser também trasladado para o contexto africano? O incentivo público, e o Felipe falou agora, no incentivo do banco, né, público, como é que isso pode ser uma realidade? Olhando para a tua experiência, para que de fato, e eu volto aqui à primeira pergunta, como é que na ponta o agricultor que precisa tem acesso a esses incentivos? Bom, Bosco, essa pergunta é bem
complexa. Você só tem 2 minutos. Eu só tenho 2 minutos. Então, vamos direto ao ponto. Aqui, como nós trabalhamos no Banco da Amazônia, a gente tem que olhar para os produtores, né? Nós olhamos com 3 olhares diferentes. Então, nós olhamos para o pequeno, para o micro agricultor. Esse não adianta dar dinheiro, somente. O dinheiro tem que ir junto com assistência técnica. E a assistência técnica se reflete desde manejo sustentável da produção, novas técnicas produtivas, processos de ajudar ele a entender a cadeia de venda do produto dele, para que ele tenha maior rentabilidade. Aqui no pequeno, a gente precisa pegar pela mão e levar junto. Então, e junto com assistência técnica. Aí nós olhamos para a camada do meio, aquela pessoa que, o produtor que ele está ali, ele não é pequeno, mas ele também não é grande o suficiente para ter acesso às melhores condições de compras de insumo ou as melhores cadeias de logística para escoamento e armazenagem da produção dele. Da mesma forma, a gente também pega pela mão, mas não ali no básico da produção, mas como é que eu agrego assistência técnica, como é que eu trago esse produtor, organizo ele em cadeias para que, junto com outros produtores, eles tenham um volume maior e tenham melhores acessos, tanto à compra de insumos, quanto ao escoamento da produção e melhora ali o custo dele na produção, no compartilhamento de máquinas, equipamentos, etc. E quando a gente está falando do grande produtor, aí sim a gente, recurso é importante, mas recursos a custos adequados, mas também o grande produtor ele precisa de entender algumas nuances da comercialização em larga escala da produção dele. Normalmente o produtor ele esquece de alguns detalhes, que é o armazenamento adequado. Eu vi aqui na discussão que se perde produto, mas aqui o grande produtor, aquele que tem mais de 4.000 hectares, ele precisa de investir em silo próprio, porque investir em silo próprio significa não uma despesa no silo, mas um incremento potencial na flexibilidade de comercialização do produto dele no tempo adequado. Ele não precisa tirar o produto da fazenda e mandar diretamente para a comercializadora. Então, tem toda uma discussão que a gente faz, que dinheiro é importante, mas junto com o dinheiro a gente precisa levar assistência técnica à medida do tamanho do investidor. Se ele é um pequeno, se ele é um médio, se ele é um grande produtor. E é dessa forma que a gente tem atuado para incentivar que o campo gere riqueza, gere renda e gere desenvolvimento na região que a gente atua. Já eu vou voltar para esse modelo do BASA, que talvez possa ser replicado em algum contexto africano. A gente tem aqui do nosso palco representante de um banco chamado Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um nome bonito, né? O banco é do Brasil, não é de outro lugar. Sendo o Banco do Brasil, por que o Banco do Brasil fica só no Brasil e não vai para a África? A pergunta não é só essa não, tá? Eu vou complementar. Eu me lembro que uma vez eu estava em algum lugar, e aqui o embaixador Carlos Duarte precisa receber aqui a observação, que alguém chegou para mim e disse, por que o banco, um empresário brasileiro, por que o Banco do Brasil não financia empresa brasileira que quer ir para a África? Aí eu vou perguntar agora para você, Alberto, para você levar isso para a presidência do banco, tá? Por que o Banco do Brasil não financia empresa brasileira para ir para a África? Bom, João, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite por estar aqui discutindo um tema tão relevante. Para nós é legal trocar ideias e provocar reflexões. Eu acho que mais do que respostas prontas, provocar reflexões, buscando o desenvolvimento tanto do Brasil quanto da África como um todo. Acho que eu estou um ano à frente da diretoria de agronegócio do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio brasileiro. A gente tem uma carteira de pouco mais de 400 bilhões de reais, 75 bilhões de dólares. E estou um ano lá à frente da diretoria, já recebi 2 missões
africanas para trocar ideias, trocar conhecimento e entender um pouquinho como que pode ser replicados modelos do banco em outros países ou modelos do nosso financiamento do crédito rural em outros países. Mesmo que, de repente, em alguma decisão estratégica, o banco decida ampliar a sua atuação no exterior, a gente tem uma atuação em alguns países, geralmente com o foco de financiar empresas brasileiras que atuam no exterior, mas não tem uma estratégia de atuação no exterior em operação de varejo, mas mais até do que essas decisões, é auxiliar outros bancos e outros países a encontrar caminhos que possam replicar modelos de sucesso ou atalhos que possam replicar modelos de sucesso. Hoje, João, olha a coincidência. Hoje, no Brasil, está completando 60 anos da promulgação da Lei 4829, que é a lei que instituiu o Sistema Nacional de Crédito Rural no Brasil. Até o dia 5 de novembro de 1965, o crédito rural era um financiamento feito como qualquer outro tipo de financiamento. Não existia uma política pública desenvolvida por trás daquilo. Então, hoje, olhando a nossa agricultura, o sucesso que a agricultura do Brasil em termos globais, parece que é um caminho curto, parece que é um caminho rápido. Eu acho que quem está procurando aqui descobrir respostas tem oportunidade de encurtar essas 6 décadas de aprendizado, de conhecimento, para que consiga fazer isso em outros locais. O Brasil era um país de agricultura de subsistência que importava comida até os anos 60. E hoje é o maior exportador de alimentos do mundo, é a referência de agricultura no mundo. E sem dúvida nenhuma, essa atuação por meio de uma construção de política pública sólida, com muitos desafios, como o Felipe comentou ainda, questões de garantias, nós temos muitas coisas a fazer no Brasil, mas boas políticas públicas, com parcerias com iniciativa privada e uma boa execução do sistema financeiro, eu acredito que é o caminho para a gente poder desenvolver a agricultura no mundo todo. As decisões a gente tem uma atuação, João, em várias empresas que estão na África, empresas que atuam, nosso foco é no financiamento dessas empresas, de alguma maneira auxiliando elas no desenvolvimento, e elas de alguma forma estão também atuando na África, e as decisões de expansão no exterior são decisões que constantemente ocorrem no banco, tá, João? Para quem não sabe, o Lessa é um colega nosso, né, trabalhou muito tempo no banco, e sabe que essas decisões de internacionalização do banco, elas são bastante pendulares. Em alguns momentos o banco se volta muito para o mercado doméstico, em outros momentos há uma ideia de expansão. Hoje o foco realmente tem sido bastante no mercado doméstico, porque é um mercado, falando só do agronegócio, é um mercado de 1 trilhão e 200 bilhões de reais por ano. E que mais da metade disso ainda está fora do sistema financeiro, é feito por outras modalidades de financiamento, pela própria cadeia de suprimentos. Então, a gente tem um desafio grande ainda de avançar dentro do próprio país e principalmente no microcrédito também. A gente tem desafios, o Lessa está lá na região da Amazônia, a gente tem um desafio enorme de fazer chegar esse crédito rural, que é um sucesso em boa parte do Brasil, em algumas regiões do país. Então, esse é o momento que o Banco do Brasil vive atualmente, João. Muito bem, já eu volto com outra pergunta, talvez inquisidora, né? Voltar para você, Felipe. Você tem ação no Brasil, né, na compra de grãos, de commodities, e isso também pode ser apresentado para o contexto africano. Como um banco brasileiro, como o seu banco, e vai conversar com um banco africano, e aí você falou da questão da segurança, né, de como é que você vai ter a resposta, como é que você, brasileiro, você empresário, produtor, vai vender o seu produto através de um broker, e como é que os bancos podem conversar? Como é que um banco africano, e aí você tem o rating do banco, né? Como é que a gente tem, como é que é a resposta? Outro conselho, tá? Por favor. Bom, quando se trata de uma operação internacional, a gente tem que ter segurança política de tudo isso, né? Então, tem que entender qual é o cenário político do outro país, como que está conectado no sistema internacional de pagamentos, essas questões todas. Eu acredito que isso vai
tende a facilitar com o passar dos anos, até um papo que a gente estava tendo lá fora com a questão do câmbio estar se adulterando, o sistema tradicional está sendo alterado por essas stablecoins, criptomoedas e tudo mais. Eu acredito que isso é o futuro e eu acredito isso que seja essa grande solução para o mercado africano também, essa conexão de nós, que somos um país em desenvolvimento, com um continente que também está em desenvolvimento. Porque hoje a gente tem que pedir benção para o mercado americano ou para um outro caminho para você fazer qualquer transação financeira, né? Então, a gente tem um juiz arbitrário aí no meio que toma a decisão se pode ou se não pode, mesmo havendo interesse dos dois lados. Então, a gente tem essa barreira aí, que hoje é a maior barreira, né? Se o país africano estiver conectado ao sistema, estiver atuando, tiver um rating aceitável por eles, às vezes é aceitável por nós e não por eles, mas aceitável por eles, e tiver um cenário político, não vai ter problema nenhum. São culturas parecidas, são terras parecidas. Eu acho que o Brasil tem muito a cooperar com a África e a África com o Brasil, porque eu acho que seja uma mão de via dupla, porque eu entendo que a África está passando pelo processo que o Brasil vem passando, como foi pontuado muito bem ali pelo Alberto, nessa questão da nossa evolução dos últimos anos na nossa agricultura. Então, hoje o nosso grande empecilho é esse, que existe um ser maior que decide se pode ou se não pode, mas isso tende a facilitar com a evolução da tecnologia e também com a profissionalização de todos os setores, inclusive na África. Jean-Marie, I come back to you. If the government, in a high-level decision, wants to improve and amplify Se o governo quer partnership, expandir a parceria com outros países diretamente com Ruanda, por exemplo. Se a Ruanda quiser fazer negócios com o Brasil, nós temos aqui no nosso público aqui talvez alguns investidores, alguém que tem interesse em investir em Ruanda. Do ponto de vista dos benefícios, o que a Ruanda tem a oferecer? Obrigado pela pergunta. Eu gostei desse ponto que o colega mencionou, conectando diretamente sul a sul, sem ter um intermediário. Eu vejo o que você está falando e eu creio que nós já fizemos muito trabalho em termos de passar regulamentação com uma moeda mais estável. A gente pode discutir depois em como a gente pode conectar os bancos usando essas soluções inovadoras. Mas, para responder a sua pergunta, a Ruanda está pronta para receber investimentos. Há muitas oportunidades em termos de agricultura, de infraestrutura, agronegócio, e o que a gente tem que fazer é criar um ambiente estável. Nós somos uma agência promotora para garantir que o processo aconteça, no processo de criar uma empresa, começar corporações, para tornar isso bem tranquilo no continente todo. Essa é uma coisa. Segunda, estamos tentando incentivar a produção e manufatura também. Por exemplo, se você for um agricultor e você está buscando a solução de serviços de mercados domésticos e quer expandir isso pelo continente, eu diria que isso é algo bastante atraente. Isso vai atrair incentivos fiscais e podemos oferecer isso. E também nós já temos alguns investidores, do Brasil. Estamos aqui nessa semana, temos reuniões e um dos bancos de investimento está abrindo uma entidade em Ruanda e vai começar operações ali em breve. Então, tudo isso está acontecendo. Estamos desejando que isso tudo aconteça. O que podemos fazer é realmente garantir e dar tranquilidade de que o seu investimento será seguro.
A Ruanda é o número 1 em termos de rule of law, então há muito mal entendimento com relação de uma imagem negativa que geralmente é projetada fora do continente, mas eu posso garantir que nós temos o Estado de Direito. Na última década, os investimentos foram seguros. Você vai encontrar isso, que o governo de Ruanda provavelmente é um dos melhores e pró-negócios no continente, para garantir que o seu investimento seja seguro. E nós também estamos felizes em tudo que temos feito no passado recente, e estamos buscando investimentos. Não apenas estamos felizes em atrair e facilitar os investidores para virem investir ali, aqui, ali em Ruanda, mas estamos usando os investidores também para co-investir de maneira que não haja risco nesses investimentos. Vamos falar disso depois, então. Você já usou o chapéu no BNDES, né? Durante algum tempo. E eu me recordo, uma vez eu estava na África do Sul e recebi a informação de alguém que me disse: você sabia que o BNDES fechou o escritório aqui? Eu disse: não. Não só aqui, mas também fechou lá em Assunção e fechou em Londres. Então, o Banco de Desenvolvimento do Brasil fechou os 3 escritórios. Tá? E eu estou chamando a atenção disso porque, como um banco de desenvolvimento brasileiro, né, fecha os seus escritórios no exterior, como é que o investidor brasileiro, que quer investimento e precisa de investimento, pode ter a segurança de que há uma política nacional, uma política pública orientada para incentivar que empresas nacionais vão para o exterior? Com a falta do BNDES no exterior, com a falta de política de investimento, como pode ser, como que o investidor, o empresário, vai se sentir encorajado a ir para o exterior? Faz nexo isso? Tem sentido isso? Não, então, o BNDES, a razão principal do BNDES ter se internacionalizado naquela altura, e o escritório principal era o de Londres, o de Assunção e da África do Sul, na verdade, eles tinham mais ele tinha algum caráter de negócios, mas também um pouco político, era algo assim. O de Londres era para captar recursos, não era para levar recursos. Né? Era uma instituição com vida própria que iria identificar negócios para trazer capital estrangeiro para o Brasil. Era essa a perspectiva. Mas você tocou num ponto importante, assim, a pouca presença de bancos brasileiros no exterior, seja o BNDES mesmo, Banco do Brasil e bancos privados, que a gente tem alguma presença, mas ela é limitada. Isso inibe empresas brasileiras de se internacionalizarem, embora isso não seja um elemento crucial e determinante, mas isso ajuda muito. Veja a presença de bancos brasileiros, o próprio Banco do Brasil no Japão e também nos Estados Unidos, embora não seja o foco corporativo lá nos Estados Unidos, mas enfim, ajuda muito porque você se sente mais familiarizado, né? Mas enfim, acho que isso. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Bom, você já deu a sua resposta. É a sua resposta. O Jean-Marie falou aqui no começo falou environment, né? Vou usar a palavra ecossistema. O ecossistema, parece que a gente tem usado muito esse termo ultimamente, né? Principalmente com a COP, agora, no contexto mudanças climáticas. Qual o ecossistema, Lessa, favorável que nós precisamos ter, ou que equação é favorável para que a agricultura moderna, e esse conceito, às vezes, ele é difuso, né? A gente não entende muito bem o que é moderno ou é ultrapassado, mas olhando para a agricultura moderna, qual é o modelo de um ecossistema favorável para que, no local onde não se produz em quantidade para si, para os que estão na região, mas também em produção
para escala de exportação? Qual é o ecossistema favorável? Olhando para a sua experiência, né, como o Alberto denunciou, né, sua experiência do Banco do Brasil, mas agora a sua experiência como presidente de um banco de desenvolvimento. Bom, de novo, essa pergunta é um tanto complexa, mas... Você tem mais 2 minutos. Olhando para o contexto em que o Banco da Amazônia atua, a gente, de novo, lembrando que a gente olha daquelas 3 camadas, olhando para o pequeno produtor, o produtor de subsistência, digamos assim. O grande desafio nessa camada é fazer o recurso chegar até ele. Porque, olhando para a região da Amazônia, aquilo ali é um continente e tem desafios logísticos muito complicados. Então, a gente tem, dentro dessa camada, o melhor, o caminho que a gente indica lá tem a cultura, as culturas que são ali tradicionais, a mandioca, o açaí, etc. Como é que nós usamos ali a bioeconomia, juntamente com a agricultura de subsistência, para que a gente agregue valor? Não adianta nós fazermos, no caso aqui do financiamento de uma roça de mandioca, que a roça de mandioca não vai trazer a subsistência para aquele ecossistema. Ele precisa a gente introduzir outras culturas que consiga gerar renda para esse pequeno produtor durante todo o ano. Então, essa é uma discussão importante de como é que nós tratamos esse grupamento. Quando a gente olha para os outros 2, para os produtores já médios e grandes, aí é um pouco diferente. A gente tem que criar uma ambiência em que, além do crédito adequado e assistência técnica, a gente precisa de criar os meios de infraestrutura para aquilo ali, para que aquela agricultura se desenvolva e ela evolua além do grão. Então, a gente precisa estar sempre pensando numa possibilidade da manufatura, da agroindústria. Então, resumidamente, a gente tem, para o primeiro grupamento, como é que a gente introduz outras culturas que não aquelas tradicionais de subsistência, para que as famílias tenham receita durante todo o ano, e com isso a gente consegue fomentar melhor o desenvolvimento. E quando a gente olha para os pequenos e médios produtores, para os grandes e médios produtores, a gente tem que ter um ambiente em que a gente pense no próximo passo. Qual é o próximo passo? Infraestrutura adequada para escoamento e condições de financiamentos adequados para que a gente possa fazer a industrialização daquilo que é produzido no próprio local. João, posso complementar um pouquinho? Era para você mesmo a palavra, tá? Então, pode ir. Eu quero falar um pouquinho sobre essa parte do ecossistema para você poder ter uma agricultura desenvolvida. E, repito, olhando hoje, depois de 60 anos, parece fácil. Mas eu acho que primeiro tem que ser uma estratégia de nação. Uma estratégia de nação, de entender que a agricultura é uma vantagem competitiva do país. A gente vê as dificuldades de outros setores, da indústria, e a agricultura só crescendo, sendo cada vez mais relevante no PIB do Brasil. Mas você olha para trás, antes mesmo de pensar em crédito, porque o crédito, se ele for aplicado de qualquer forma, de errado, ele vai para dentro da terra, ainda mais no agro, vai para dentro da terra e você perde tudo o dinheiro e ainda fica com a dívida. Mas assim, primeiro, pessoal, muita pesquisa. Eu sou muito fã do trabalho da Embrapa e das outras empresas de assistência que nós temos no Brasil. Quem visita uma fazenda da Embrapa, vê lá pesquisa acontecendo, buscando melhorias de produtividade, o que é feito num lugar que não funciona no outro, enfim, isso é uma vantagem, isso para mim é um dos grandes fatores de sucesso da agricultura do Brasil. E aí fica fácil para o banco financiar quando você sabe que aquela espécie que plantar naquela região, naquele período definido, vai dar certo. Lógico que a agricultura tem intempéries climáticas, tem situações que fogem do escopo, mas a taxa de sucesso hoje é muito maior
do que sem toda a pesquisa que foi feita pela Embrapa. Outro ponto que eu considero historicamente um diferencial importante para o Brasil é a quantidade de escolas técnicas e depois, posteriormente, universidades de ciências agrárias que nós temos. Praticamente nos anos 70, quase toda a família tinha um técnico agrícola, algum jovem estudando um período integral num colégio agrícola, e aqueles jovens saíram da escola com conhecimento, saía daquela agricultura de subsistência familiar, mas saiu com conhecimento de dar escala para aquilo, com técnica, com ciência, e saíram Brasil afora, desbravando novas fronteiras agrícolas e transformando, inclusive, o nosso mapa de geração de riqueza do Brasil. E aí, junto com isso, políticas públicas, situações jurídicas foram sendo aprimoradas para dar conforto para a concessão do crédito. A gente tem política pública, alguém comentou aqui, um Proagro é uma espécie de seguro agrícola para a agricultura familiar, porque o que quebra o produtor rural, o que faz ele a default, é uma quebra da agricultura. Os juros, é ruim pagar juros caros, ninguém gosta, mas ele plantar e não colher, isso pode quebrar um produtor rural. Nós temos política pública nesse sentido para o pequeno, para o médio e até para o grande. Nós temos política pública até mesmo para a aquisição de alimentos do pequeno agricultor familiar. Parte do que é comido nas nossas escolas foi plantado por um produtor rural que recebeu um financiamento e o Estado compra parte dessa produção como alimento. A questão de taxas de juros diferenciadas para a agricultura familiar, quanto menor o produtor rural, mais subsídio ele tem em termos de taxa de juros. Até mesmo a questão fundiária, muito do que a gente tem hoje de irregularidade em situações fundiárias da agricultura familiar no Brasil também foi proveniente de políticas públicas, né? Áreas que não possuíam matrícula, hoje existe uma matrícula, hoje existe um documento daquela terra, o produtor pode plantar com a segurança que o imóvel é dele. E junto com isso, óbvio, a concessão do crédito rural nas condições que o crédito rural exige, que é uma coisa que eu falo muito com as missões que vêm lá. O crédito rural é um bicho diferente, não é um crédito qualquer, ele tem que ter toda uma conexão com aquilo que está sendo feito, no tempo que está sendo plantado, com o cronograma dentro do que vai ser colhido. Isso, para mim, é muito resumido, porque isso aqui daria um doutorado só do assunto, mas muito resumido eu coloco como o grande cesto de sucesso do agro brasileiro, essa conjunção de pesquisa, escola, financiamento e políticas públicas. Esse modelo que você apresenta, Alberto, ele é simples, mas é complicado. Não é tão fácil de entender quando a gente não está dentro, não é do ramo, né? Você que é um especialista, você consegue entender muito bem, mas se você explicar isso para alguém que vai iniciar, hoje eu quero começar a ser um agricultor. Para ele entender esse rosário todo, demanda muito tempo. Não é fácil. Eu mesmo não entendo. E o conhecimento que a gente quer passar para quem está do outro lado, ele precisa ter o tempo normal de aprendizagem mesmo. Não é tão simples trasladar essa resposta que o Brasil ainda... E o Brasil é um país desigual, nós temos muitos Brasis, né? O que acontece lá no Paraná não é o que acontece lá no Acre. É totalmente diferente. E aqui não tem nenhuma crítica, é uma constatação. Para você ter uma política nacional, não é simples, porque o Brasil é desigual. Infelizmente é assim. No contexto africano, quando você recebe as missões de diversos lugares, a vontade, o desejo de um país qualquer, beber dessa água e tornar viável lá, é muito grande. Cabe a nós, e aí tem muito uma agenda de soft power, né? E tem que entender isso, como é que a gente transforma esse ativo que nós temos, de alguma forma, e manda a mensagem de que é possível fazer lá. E outra vez eu repito, tem que respeitar, eu sempre digo isso, respeitar a individualidade de cada contexto, que não é igual. É importante fazer isso. Mas a experiência brasileira, a gente precisa entender o que é valioso, né? O que é aplicável. E aí eu ia te fazer a pergunta antes, ia te apresentar, era da expectativa que as missões, muitas missões, quando chegam ao Brasil, querem entender qual é o modelo brasileiro. O Felipe falou há pouco tempo de uma experiência que vocês querem lançar. Como foi? Foi do agro?
Na verdade, é uma cooperativa de crédito, isso que a gente vai trabalhar junto com o Proagro, para facilitar esse acesso das pessoas que não têm o conhecimento para ter acesso a esse capital. Tá, e as cooperativas são um modelo importante. Eu acho que isso é legal e pode revelar respostas para lugares onde os pequenos, né, e a cooperativa ela é importante para os pequenos que não conseguem sentar junto com o gerente de um banco, porque é mais difícil, e a cooperativa, juntos, tem muito mais poder. O Jorge, daqui a alguns dias, estará em Belém, com muitos de vocês, eu inclusive, participando da COP30. A COP30 é um evento importante para o mundo. E tem um aspecto que eu queria te perguntar, Jorge, é sobre esse momento que a gente fala de resiliência climática, de justiça climática, onde o mundo não é o mesmo, né? Nós estamos falando de situações onde tem catástrofes, tem enchentes, tem secas. Parece que hoje é mais agudo isso, né? É mais intenso. A mensagem que você vai apresentar lá na COP, não especificamente sobre isso, mas eu queria chamar a sua atenção, porque você entende desse assunto e conhece, tem gosto. Como é que, no momento que a gente vive com dificuldades, e parece que fica mais difícil que a agricultura seja intensa e tenha os resultados mais positivos, como é que a gente lida com as mudanças climáticas e com a dificuldade natural de ser resiliente quando falta financiamento? Não, então, João, olha só, a mudança climática está aqui para ficar, ela vai piorar, o aquecimento vai aumentar. Se é a mensagem apocalíptica, não. Mas enfim, eu vou chegar lá. Okay. As incertezas quanto essa indústria, eles tendem a aumentar, como eu tinha dito no início. Então, assim, isso aí é líquido certo. A questão é como lidar com essa história. Não tem muito o que inventar, né? A gente tem pelo menos 2 caminhos conhecidos, né? Tem outros. Um deles é muita tecnologia. A gente vai ter que desenvolver tecnologias que tragam mais resiliência. Já tem muita coisa no caminho. A própria Embrapa, que a gente está falando aqui, está trabalhando nisso, mas existem tecnologias em desenvolvimento em vários lugares do mundo. Isso aqui é um elemento fundamental. Uma outra coisa que parece fundamental é você olhar com mais atenção a questão da agricultura regenerativa. Existem evidências que mostram que ela traz maior resiliência a mudanças climáticas mais extremas. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar com novos modelos de negócios, novos modelos. O mais do mesmo não vai rolar. Tchau, já foi, né? Eu acho que tem um ponto que é fundamental, que é em conexão com o que você está falando. Um dos maiores desafios que temos diante de nós é a questão da segurança alimentar, que já foi muito discutido aqui. Só que talvez ela seja ainda maior do que a gente imagina, porque o estresse hídrico está se intensificando em várias zonas, inclusive na zona de maior produção do mundo, que é a Amazônia dos Estados Unidos. Aquele aquífero que tem ali embaixo está acabando a passos larguíssimos, né? Isso está acontecendo também na China e em tantos outros lugares. Então, assim, quando a gente pensa em África, que é o tema aqui, eu escutei muito aqui que a África tem que tentar fazer substituição de importações e tal. A impressão que eu tenho é que falta um pouco de ambição, sabe? Se é verdade que a África tem 65% do território ainda inexplorado para a expansão da agricultura, e, enfim, que a África está aberta a negócios, tal, por que não pensar na África se tornar um grande exportador de alimentos? Por que não? É claro que isso passa por um grau de profissionalização que talvez não esteja lá hoje, né? É preciso dizer também, João, a gente fala da agricultura do Brasil, etc., que ela faz essas coisas todas que a gente conversou. Só que essa agricultura que faz esses milagres é uma agricultura de grande escala. Que o Lessa falava aqui dos 3 segmentos, né? Na verdade, se bobear, tem outros tantos, né? Ou tem outros recortes, né? Se você produz para o mercado interno, para o mercado externo, qual é o seu tamanho, o seu grau de acesso a tecnologias, o seu grau de acesso a crédito, e por aí vai. Você tem um monte de recortes.
possíveis, né? Mas o fato é que a África, se é verdade que a gente tem um tema de segurança alimentar gravíssimo diante de nós, aí, eu estou falando de mundo, eu acho que sim, é razoável, e para isso a África talvez tenha que mudar o seu modelo de negócio, de pensar agricultura. Eu sei que isso esbarra em questões super sensíveis, como a questão fundiária, a questão do pequeno, a questão de cultura. A terra tem... A forma como a África, em várias zonas, vê a terra é diferente de como a gente vê aqui ou nos Estados Unidos e por aí vai. Então, são questões ultra sensíveis, não estou desmerecendo nada disso, mas assim, a África sim tem um papel potencial a ser exercido e finalmente, né, tem novas agendas que passam pela agricultura que a gente tem que colocar no mapa de negócios para a África. Eu estou falando aqui, dentre outras coisas, da produção de biocombustíveis. Eu sei que tem uma tensão em food versus fuel, eu sei disso, eu mesmo trabalhei nisso, o Banco Mundial e tal. Mas assim, e você tem outras agendas ou novas fronteiras de negócios que estão ligadas com o futuro. Eu acho que é um outro recorte você dar conta do alimento convencional e você mirar negócios no setor agrícola que te conectam com o futuro, geram renda local, emprego local, pagam impostos e, portanto, geram receitas extras, espaços de recursos extras para você financiar essas tantas outras coisas, incluindo a adaptação à mudança climática. Tá, quando fala em futuro, a gente tem que entender que o futuro é amanhã, mas o hoje é hoje, né? Então, a gente tem uma resposta. Você falou em segurança alimentar. É estranho quando a gente não tem alimento, né? Nós temos que produzir alimento para as pessoas. E o Graziano falou ontem que o problema não é o alimento. O alimento tem, às vezes tem até desperdício. O supermercado tem, todos os dias joga fora o alimento, né? Como é que pode jogar os alimentos que estão vencidos, né? Conheci um dia desse uma empresa que compra alimentos que estão por vencer, daqui a 5 dias vence, uma semana vai vencer, então eles compram com um deságio grande, 90%, porque a prateleira não tem caridade, né? Dia 10 é dia 10, e eles vendem para quem quer comprar por um preço bem menor. Bom, então o futuro é hoje, né? O futuro é hoje. Nós estamos chegando ao final aqui da nossa sessão. Eu quero respeitar aqui o tempo, inclusive dos meus participantes aqui, mas eu não queria deixar de dar para vocês a oportunidade de ouro que vocês têm agora, nesse momento, ao 12h30, mais ou menos, do dia 5 de novembro, de em 1 minuto, não são 2 minutos, é 1 minuto que cada um de vocês tem, para dar a receita de como é que, no final, o recurso, financiamento, vai chegar para quem precisa. Para quem quer produzir. Aquele que está nesse nível mais alto, que o Lessa mencionou, talvez ele nem queira tomar café com o Lessa, nem queira chegar no banco, porque tem recurso sobrando para ele, né? Tem outros agentes que vão financiar. Mas para quem precisa, olhando para o segundo, né, no meio do caminho, eu gostei dessa estratificação, até ajuda, é didático. Olhando então para esse pequenininho aqui, que está ansioso para falar com o banco, e esse do meio. Isso é bom para o Banco do Brasil também, Alberto. Então, 1 minuto, tá? Eu vou começar. I start with you, Jean-Marie. Começarei com você, Jean-Marie. 1 minuto. É o pitch de elevador. Thank you very much. I think it's, ok, muito obrigado. Eu acho que nós temos que garantir, se pensamos em investir na África, a África tem oportunidades, como já mencionamos, a Ruanda está pronto para ser o seu portal de entrada para a África. Nós temos um ambiente que é muito propício para fazer negócios, como um dos colegas mencionou aqui. Nós temos o compliance, então nós temos
podemos oferecer as garantias para qualquer investidor brasileiro ou da América do Sul e temos o compromisso de apoiar como governo e como desenvolvedores do ecossistema financeiro também, todo o apoio necessário para que esse investimento possa ser usado no nosso continente, no nosso país, e que você terá um ótimo retorno do seu investimento de forma muito fácil. Muito obrigado. Vamos lá, Jorge Arbacho. 1 minuto para dar receita, a pérola. Não, então, João, banco não é caridade, né? Banco é banco. Ponto, tchau. Então, assim, como é que funciona a coisa? Se tem algo que a gente pode dizer que vai facilitar o acesso ao recurso, é você olhar para a agricultura, inclusive do pequeno, como um business. Estruturado, ancorado em alta tecnologia, profissionalizado, capital humano, questão fundiária bem resolvida. Senão, não tem. Então, assim, agora, se tem uma receita que eu acho que é trasladável do Brasil para a África, tem muita coisa que não é, como você muito bem já destacou. Mas eu acho que tem 3 coisas que são trasladáveis. Uma é o foco muito grande em tecnologia. Acho que o Alberto destacou isso muito, né? O segundo, a necessidade de ter capital humano qualificado. E a terceira, ter infraestrutura adequada. O resto são coisas que são locais, políticas públicas locais, a realidade fundiária local e tal. Mas eu acho que talvez aqui uma receita que ajuda. Essa receita ajuda muito. Eu acho que é muito bom. Vocês tomaram nota aí da receita, né? Alberto, 1 minuto, a sua receita. Bom, para complementar, uma boa assistência técnica, porque você está falando de crédito agro, desde o pequenininho até o grande, alguém que tecnicamente ajude a fazer essas contas de projeto e entender que no final se paga. Tá? Então, entender o momento certo de cada cultura, a viabilidade de cada cultura. Então, hoje nenhum cliente nosso opera sem assistência técnica. Nós temos assistência técnica que são credenciados do banco, temos mais de 5 mil, a gente chama de ATNI, né? Assistência técnica no nível de imóvel, mais de 5 mil técnicos credenciados, não são funcionários do banco, são profissionais do mercado, mas que prestam assistência para os produtores, para que aquele desejo do produtor, aquela vontade do produtor, tecnicamente se faça realidade e a gente consiga no banco cruzar os técnicos e ver a viabilidade daqueles projetos. E a segurança jurídica, acho que o Jorge falou bem, o banco não é filantropia, a gente não é sócio do negócio. Muitas vezes os clientes falam, o banco é meu sócio. Não, o banco não é sócio, porque quando ganhar dinheiro, o resultado é de quem investiu. O banco é credor, então o banco espera uma segurança jurídica de receber nas condições pactuadas, no prazo pactuado. Isso acho que é a expectativa de qualquer instituição financeira. Amanhã vai sair as headlines. O Alberto disse que banco não é sócio, né? Banco é credor. E é isso mesmo. Banco não é Madre Teresa, né? Banco é uma empresa que vai buscar o retorno. Felipe, 1 minuto. Bom, acho que a melhor solução é política pública. Existe uma lacuna entre o capital que existe, tem muito capital para ser investido no agronegócio, porém tem essa lacuna, essa dificuldade cultural que existe para ter acesso a isso. E a solução é política pública, como o Alberto pontuou muito bem, alguns exemplos que temos aqui de política pública. E a gente resolvendo com política pública, eu acho que o complemento disso é uma outra solução que eu acho que o Brasil também dá aula, né, para o mundo, que é o cooperativismo. Porque a grande dificuldade que o capital tem quando ele quer acessar esses pequenos produtores é pelo grande volume de produtores que é. Então, se transforma um diálogo muito difícil. Quando você traz a cooperativa para o diálogo, você centraliza esse diálogo. Então, você consegue facilitar e, através da união das pessoas, você transforma em um só, tanto para aquisição de tecnologia, de informação, de produtos, negociação de preços. Eu acho que, se a gente juntar política pública com cooperativismo, essa é a solução ideal. Bela receita. Lessa,
1 minuto agora, te dei 1 minuto só agora, então... Bom, mas já gastaram todas as receitas aqui, vou ter que tirar da cartola alguma? Não, mas eu acho que é um senso comum que a receita é basicamente a mesma. A gente precisa de política pública adequada para os diferentes players nesse negócio. Quando a gente fala dos pequenos, a política pública tem que prever não só taxas subsidiadas, mas também tem que prever assistência técnica subsidiada. E para os grandes, a gente precisa de infraestrutura e condições jurídicas adequadas para que o dinheiro vá e o dinheiro volte. O dinheiro tem que voltar para o banco. Não funciona. E, por último, o Bosco, para os pequenos e para os médios, eu acho que aqui o Rubini tocou num ponto que não basta assistência técnica, porque a assistência técnica vai melhorar a qualidade produtiva dele. E aí, o que ele vai fazer com a produção? Então, a gente precisa de trazer esse pequeno, ter uma política de trazer esse pequeno para dentro da cadeia mais elevada. E, para isso, a gente precisa do cooperativismo, porque a gente consegue juntar volumes e esses volumes conseguem entrar dentro de uma cadeia produtiva e aí sim o pequeno sai da subsistência, ele entra no ciclo, no circo, né, que movimenta a agroindústria. Bela receita. Jean-Marie, Jorge Arbache, Alberto, Felipe Rubini, Luiz Lessa. Eu, quando cheguei aqui, eu pensei que eu sabia de tudo. Né? O moderador parece que sabe de tudo. Eu sei que eu não sabia de nada. Porque depois dessas aulas que a gente recebeu aqui, fica a convicção de que nós temos algumas receitas, temos algumas perspectivas, mas muito ainda há se fazer. Ainda há muita coisa pela frente que nós temos que percorrer. E a beleza de uma sessão como essa, como outras que a gente já teve no Fórum Brasil-África, é de que experiências compartilhadas, experiências diferentes, diversos matizes, podem ajudar quem está do outro lado. Solidariedade é muito importante ser colocada sobre a mesa também, a gente acabou não falando sobre isso, e eu espero que as receitas que nós recebemos aqui no final, belas receitas, possam servir de inspiração para outras conversas no futuro. Quero pedir a vocês que, por favor, uma salva de palmas para essa plateia, para essa sessão